Boa tarde a todos. Eu gostava de começar por agradecer, obviamente, ao CITSEM, na pessoa do professor Jorge Ribeiro e do professor Pedro Coceiro, o simpático convite para partilhar deste fórum. Saudar todos, saudar também a professora Ana Cristina Araújo e dizer que a minha apresentação, enfim, tem o título aí no slide. Eu procurarei não exceder o tempo que foi dado, que são cerca de 20 minutos, e debruçar-me-ei, já vão ver pelo meu índice, digamos assim, quais são os tópicos que eu gostava de apresentar para discussão. Ora, nós estamos a propósito do bicentenário da morte de Napoleão Bonaparte, em 1821, celebraram-se o ano passado os 2 séculos após a morte do imperador, e é uma ocasião para revisitarmos tanto a figura ímpar daquele pequeno soldadinho corso tornado imperador de França e de toda a Europa, mas também revisitarmos a sua época, a geografia da chamada Europa napoleónica, que abalou o continente do antigo regime e despertou nações e revoluções liberais por toda a Europa. Em França, o bicentenário alimentou alguma bibliografia e particularmente uma enorme exposição sobre os 2 séculos de Napoleão, que esteve patente na Feira Tecnológica de La Villette. Em Portugal fez alguma coisa há cerca de uma década, quando se celebraram os 200 anos das invasões, mas estranhamente pouco agora, em 1820-21, mesmo o bicentenário do vintismo passou algo discreto, enfim, um grande colóquio nacional, mas creio eu não foi dada suficiente importância à eclosão da Revolução Liberal, que foi de facto uma espécie de fim de um princípio e começo de outro, o fim do abalo do antigo regime sentido a partir das invasões. E, portanto, numas oficinas de investigação, mais do que uma exposição elaborada, eu quero sobretudo revisitar grandes questões e grandes temas, e estão aqui as questões e os temas que eu gostaria de passar em revista, que servem todos para recordarmos esse tempo genésico da contemporaneidade portuguesa e do lugar de Portugal também relevante, apesar de tudo, na Europa e na centralidade que assumiu na Europa napoleónica. E é justamente por aqui que eu quero começar, no ponto 1, que intitulei França, Inglaterra e Portugal na história e na historiografia da Europa napoleónica. Para lembrar que não é um exagero dizermos que para lá de ter sido um importante palco regional da guerra peninsular, que é ao fim e ao cabo o quadro ibérico de inserção das chamadas invasões francesas em Portugal, o país foi um dos mais importantes espaços onde se jogou o destino de todo o continente europeu no princípio do século XIX. E a propósito disto, eu apresentaria um pequeno excerto de uma carta que o general Maximilien Foix dirige ao Marechal Soult em janeiro de 1811, no decurso da última invasão francesa, ao lembrar ou ao escrever que hoje em dia os assuntos de Portugal têm um interesse superior a tudo quanto decorre na Península e talvez até na Europa, pois é este o único campo de batalha em que os franceses se podem medir com os ingleses. E esta pista que o Foix aqui expressava ao Marechal Soult, esta pista da centralidade portuguesa no quadro ibérico e também no quadro europeu, é uma pista explorada pela historiografia em Portugal, explorada pela historiografia inglesa, desde o Charles Oman até talvez um dos autores atuais que mais tem dado relevo à Península, que é o historiador inglês Charles Esdale, mas é uma pista pouco mais realçada, particularmente na historiografia francesa. E, de facto, nunca mais, desde há 200 anos, o país assumiu um tão grande destaque e uma tão grande centralidade como peça-chave no curso da história europeia. O extremo ocidental da Península, impossibilitado, sabemos, de escolher um alinhamento exclusivo por um dos 2 grandes gigantes europeus que se confrontaram no final do século XVIII e no princípio do século XIX, a Grã-Bretanha de um lado, potência marítima e comercial, e a França, potência militar e continental, o país, o extremo ocidental da Península, estava de facto entre esses 2 grandes gigantes e foi aspirado para
o centro do vendaval napoleónico, muito pela estratégia do bloqueio continental, decretado por Napoleão em 1806, e o bloqueio continental veio fazer evoluir uma neutralidade, até aí mantida a muito custo, para uma invasão inevitável, porquanto a diplomacia portuguesa do príncipe regente não podia alinhar pela França sem colocar em sério risco o império ou a solidez dos laços atlânticos sob proteção britânica, e também não podia optar pela aliança inglesa sem arriscar, como arriscava, uma invasão continental, uma invasão por terra de Napoleão Bonaparte. E por isso, a diplomacia portuguesa interessou a Napoleão, não tanto como um fim em si mesmo, mas, como salienta a historiografia francesa, e eu trago aqui um exemplo dessas apreciações francesas, na pessoa da autora Nicole Guattari, que escreveu há uns anos um livro, Napoleão e Portugal, quando ela lembra, e bem, se o governo francês tinha uma verdadeira política para com Portugal. As aparências levam-nos a pensar, julga ela, que haveria tendência para considerar o assunto não isoladamente, mas à escala mais vasta das relações do país em causa com a Inglaterra. A insularidade britânica impunha que se atacasse os interesses de Londres em Portugal, com apoio na Espanha, mas combatendo ou incombatendo qualquer aproximação hispano-portuguesa. Portanto, Portugal era uma peça central no xadrez europeu do tempo. A França interessou-se por Portugal como um caminho para isolar mais a Grã-Bretanha, como se interessou pela Dinamarca, e por fechar todo o continente europeu à navegação e ao comércio britânicos. E, inversamente, a Inglaterra interessou-se pela Península e interessou-se por Portugal, particularmente, como um cais de desembarque e um cais de contra-ataque, ao fim e ao cabo, contra essa estratégia do bloqueio continental. Entre o verão de 1808, e eu relembro que as batalhas do Vimeiro e da Roliça foram as primeiras obtidas pela Grã-Bretanha no continente desde 1789, portanto, desde o princípio da Revolução Francesa, até ao caminho aberto para a França, a partir de 1811-12, e depois com a entrada do exército anglo-luso-espanhol em França em 1814, portanto, num considerável tempo, e um tempo importante pelas invasões, a Grã-Bretanha compreendeu que poderia ter algo a perder na Península Ibérica, mas que, sobretudo, tinha tudo a ganhar aqui em Portugal, se Portugal pudesse constituir uma sólida plataforma continental para o início do fim do seu inimigo histórico. Sobretudo, o cauteloso estratega Arthur Wellesley, mais tarde Duque de Wellington, viu sempre bem e conseguiu que o por vezes cético governo de Londres, em Londres havia um lobby Whig mais pacifista e, portanto, que não apoiava os esforços militares de Wellington na Península, Wellington conseguiu que o governo inglês visse que era em Portugal e só depois em Espanha, e atenção a esta ordem, portanto, é interposto palco através de Portugal que tudo se decidiria. As instruções do Visconde Castlereagh ao Wellesley, em abril de 1810, são muito claras. Play a safe game, risk nothing, forget Spain, clear Portugal, e esta máxima é uma máxima importante, e o próprio Lord de Liverpool, um dos apoiantes do esforço de guerra de Wellington, já no final da última invasão, já com Macena a retirar do país, escreve para Lisboa para dizer a Wellington: congratulo com toda a sinceridade pela vitoriosa conclusão de todas as suas operações relativas à defesa de Portugal. Os nossos meios financeiros e militares são limitados, mas quaisquer que sejam, estamos determinados a não nos desviarmos para qualquer outro objetivo. Se podemos golpear a França, faloemos aí, ou seja, em Portugal. E por isso nós podemos dizer que Wellington se comportou na Península Ibérica como, muitos anos mais tarde, a estratégia aliada durante a Segunda Guerra Mundial operaria: apostar num palco periférico, para, a partir desse palco mais inacessível em termos de acesso continental, ser possível fazer o contra-ataque ao inimigo, neste caso a França. Churchill, durante a Segunda Guerra, desembarcará em primeiro lugar no norte da África, depois na Sicília e só mais tarde na Normandia, no contra-ataque à Alemanha. E Wellington utilizou Portugal, como os aliados na Segunda Guerra utilizarão palcos periféricos antes de chegar ao palco central, que era a França, no século XIX, ou a Alemanha nazi no decurso da Segunda Guerra Mundial.
Relembro também que a Grã-Bretanha chegou a ter em Portugal 28% do total dos seus militares em todo o mundo, portanto, mais de um quarto do efetivo militar britânico global esteve estacionado em Portugal durante as invasões, e Londres era muito claro ao dizer que estava a defender-se a ela em solo alheio. E por isso a Grã-Bretanha apostou em arrastar Napoleão para o que seria, antes da Rússia, uma ratoeira, uma guerra de desgaste, aquilo a que o Robin Nyland chama o Vietnã do Imperador, pensando na comparação com o século XX, e uma verdadeira úlcera peninsular. Desde o Napoleão de Santa Helena, que no célebre Memorial de Santa Helena, em 1816, reconhecia nestes termos o quanto a guerra peninsular e o quanto Portugal e Espanha tinham sido, de facto, um fator decisivo na sua derrota, até aos historiadores políticos franceses saudosistas do Império, como o famoso Louis-Adolphe Thiers, na História do Consulado e do Império, que dizia que Napoleão, ao resolver apropriar-se de Portugal, esse fora o começo dos maiores erros e das maiores infelicidades, tinha sido a origem das desgraças da nossa pátria afortunada, arrastada com o seu herói numa queda espantosa. E, portanto, o Thiers aqui recordava, isto é uma obra já dos anos 80 do século XIX, o Thiers recordava o quanto o pequeno Portugal contribuíra e de que maneira para desequilibrar a balança a favor da Grã-Bretanha e contra a França. E por isso foi a participação portuguesa na Guerra Peninsular e na derrota francesa foi, e passo para o meu ponto 2, uma vitória que suscitou uma inovadora exaltação patriótica, que foi tão importante porque ocorria num reino economicamente empobrecido, fisicamente destruído e politicamente órfão. E o patriotismo português, o novo patriotismo português, e num certo sentido o novo nacionalismo português, descobriu-se no combate contra a França e no sacrifício. Podemos estar a falar em 10% da população portuguesa mobilizada e podemos estar a falar num número algures entre os 200 e os 250 mil mortos, 6 a 7% da população portuguesa, um esforço de guerra jamais alcançado, tanto na Guerra Civil entre liberais e pistas, como na participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial, ou mesmo nas campanhas africanas, na chamada Guerra Colonial, nos anos 60. E, de facto, há um patriotismo que se descobre novo na década imediatamente a seguir às invasões. Aqui temos um exemplo de um jornal lisboeta de junho de 1814, que dizia que nesta guerra de 6 anos a nação portuguesa adquiriu um lugar iminente entre as demais nações da Europa, tanto pelas suas virtudes militares como sociais e civis. E podemos nos felicitar mutuamente por sermos filhos de uma pátria perpétuo viveiro de heróis e que se acha hoje, era assim que o patriotismo português se autorrepresentava, elevada à primeira ordem das nações. Sim, foi uma narrativa de valia nacional. Em todo o caso, a dura realidade das coisas também apontava, após as invasões francesas, para alguma minoridade internacional. E uma minoridade internacional porque o pequeno Portugal pertencia a uma periferia geográfica, inusitadamente tornada centro de uma guerra europeia durante as invasões francesas, mas que, se nós virarmos a imagem, digamos assim, o que nós vemos é a dificuldade de Portugal cimentar a sua posição no xadrez das nações. Isto é a famosa banda desenhada The Convention of Sintra, a Convenção de Sintra, em 1808, num desenho de 1809, em que Portugal, ao fim e ao cabo, pouco tinha participado na negociação das condições de paz entre Junot e os ingleses no final da primeira invasão. Portanto, centralidade pela valia militar, mas minoridade internacional quando chegava a hora da discussão diplomática. E também minoridade, se nós pensarmos daquilo que foi o peso da representação portuguesa no célebre Congresso de Viena, em que a pentarquia dos 5 grandes à mesa, os restantes eram pequenos parceiros num Congresso de Viena que iria redefinir a Europa. E como dizia o Solano Constâncio, no Observador Lusitano, em Paris, em abril de 1815, comentando, aliás, o problema do Congresso de Viena e lamentando a sorte da representação portuguesa em Viena, tal foi e será sempre a sorte de todo o Estado que, para conservar a sua independência contra o ataque de um inimigo, a França, carece de se entregar nas mãos de um aliado poderoso e cheio de ambição e orgulho. Ele estava-se a referir, obviamente, à Inglaterra e à tutela
que o Marechal Beresford, finalizada a terceira invasão francesa, exerceu em Portugal, por cima até, ou em rivalidade, com o Conselho de Regência. E por isso esta minoridade diplomática, apesar da centralidade militar, é também um case study, e um case study atual, sobre as eternas possibilidades ou não do país na balança da Europa, e vale a pena recordar que, por exemplo, dos 700 milhões de francos a que a França de Luís XVIII foi condenada a pagar de indemnizações aos vencedores, a Portugal cabiam, nos termos do Congresso de Viena, apenas 2. 2 em 700 milhões, mostra bem o que era a dependência de Portugal da diplomacia internacional. E o meu terceiro ponto, que está interligado com estes, mas que eu acho que também, numa evocação do bicentenário de Napoleão e de recordação das invasões, também vale a pena pôr sobre a mesa, para se calhar falarmos um bocadinho disso, tem que ver com a história nacional e a maneira como as invasões constituíram uma conjuntura absolutamente única na história nacional de deslegitimação e de crise súbita do velho antigo regime absolutista e de gênese do novo Portugal oitocentista do futuro. E por isso a figura de Napoleão, francês, europeu e internacional, foi fundamental na história de Portugal. Napoleão foi um acelerador exógeno. Napoleão foi um revolucionário, cujo principal efeito e legado aquém fronteiras foi encetar a via liberal com que as forças e a opinião pública, as forças sociais despertadas na luta antifrancesa e depois rumorejantes, diríamos nós, contra a presença inglesa, quiseram regenerar Portugal em 1820. E acho que na historiografia mais recente este é um tópico que tem vindo a ser também afirmado. Colocar o princípio da história da liberdade portuguesa não no vintismo, mas mais atrás. Vasco Polido Valente, num ensaio já há alguns anos, dizia: a mudança veio de fora, a invasão de Junot, a invasão de Soult e depois a invasão de Macena, tendo sido a mais destrutiva, desfizeram o antigo regime. Foi o invasor que separou o Portugal velho do novo. Depois dele, as coisas não podiam tornar a ser o que tinham sido. Napoleão, embora perdendo, revolucionou o país. A invasão e a guerra, por assim dizer, provocaram o liberalismo em Portugal ao criar não só um patriotismo e um nacionalismo novo, mas ao forçar as novas forças sociais despertas em Portugal a recobrirem-se de um discurso liberal para substituírem o antigo regime, cuja imagem era a orfandade do príncipe regente, tendo partido para o Brasil. E nem os autores oitocentistas, José Curcio das Neves, o Fronteira, o Luxuriano, Oliveira Martins, o célebre Oliveira Martins, que nos 50 anos da monarquia constitucional não hesitava em dizer que no momento em que o rei fugiu diante do inimigo, levando a corte para um país quase estrangeiro e adversário, o Brasil, nesse momento Portugal conheceu que a monarquia tinha acabado. Portanto, a ideia do amortalhamento da monarquia com a fuga para o Rio de Janeiro e com o entregar Portugal a Napoleão, dizia, nem os autores oitocentistas, nem a historiografia mais recente exageram na importância e na dimensão da ruptura e de uma ruptura muito funda operada naqueles anos essenciais, extinguido com o resultado de 1820, com a Revolução Liberal Vintista, e que nada tem a ver com o Portugal de hoje. Pelo contrário, eu acho que as invasões francesas, 1807, 11, estudar as invasões francesas, divulgar as invasões francesas, é descobrir e compreender, ao fim e ao cabo, como, onde e porquê é que aconteceu um terremoto multitemático, política, instituições, sociedade, economia, mentalidades até, ligações internacionais, um terremoto multitemático de onde saiu todo o Portugal contemporâneo. Mas o Oliveira Martins, que é um exemplo apenas, embora central na leitura de longa duração do século XIX, diz até mais ao seu leitor. No fim do século, num célebre ensaio, Aperçu sur la situation du Portugal, em francês, em 1892, Oliveira Martins acrescentaria: a imigração do rei, toda a corte para o Rio de Janeiro, fugindo dos franceses, é um facto da mais alta importância para a determinação, reparem, das causas das revoluções posteriores. Não é só o vintismo. E o que é que isto significa? Significa que o impacto
que os ecos, que as consequências, em suma, das invasões francesas e da guerra anglo-francesa a partir de Portugal para a França foram mais e mais profundas do que a simples liquidação do antigo regime, estendendo-se muito para lá de 1820 e tendo afetado durante décadas, se nós pensarmos na economia, por exemplo, durante décadas a viabilidade mesma de consolidação da nova legitimidade liberal. Ou seja, qual é o argumento com o qual eu queria encerrar esta minha breve apresentação? É que a forma rápida, muito destrutiva, com que as invasões liquidaram o antigo regime em Portugal, o antigo regime económico, o antigo regime institucional, o antigo regime em termos de legitimidade da própria realeza do príncipe regente, que teve que ser, depois, já sob Dom João VI, refeita no vintismo e continuada a refazer na Guerra Civil, a forma rápida e destrutiva impediu por anos, por décadas, diria eu, que Portugal se reorganizasse estavelmente num novo regime de política, de instituições, de sociedade, de economia ou de cultura. Concretamente, e encerro com Oliveira Martins, que me parece ser uma das melhores cabeças pensantes sobre o conjunto do século XIX, a tese é dele, e é uma tese que me parece ser importante para nós devolvermos as invasões francesas ao lugar central que elas devem ter na gênese da contemporaneidade portuguesa, é que aquilo que se rompeu, que se interrompeu, que se destruiu ou que se substituiu a partir de 1807 só seria refeito não pelo vintismo, mas na verdade por uma mais longa evolução do liberalismo português, só cimentada na segunda metade do século com a regeneração. E reparem, diz ele, em 1852, ele está a pensar sobretudo no ato adicional à Carta Constitucional, acabou em Portugal o período agitado que tinha começado com o século. As invasões francesas e a guerra que seguiu até 15, depois a Revolução de 20 e os pronunciamentos que restabeleceram o absolutismo, depois de 26 a 1834, a guerra civil em torno da sucessão de Dom João VI e o estabelecimento do liberalismo sob as ruínas do velho Portugal, e depois, do final da guerra civil à regeneração, as sucessivas revoluções militares ou demagógicas. Eis a série de acontecimentos da primeira metade do século. E eles, segundo Oliveira Martins, estavam todos interligados. E a sua gênese, o seu berço, o que o tinha precipitado, o princípio do fim do antigo regime e o princípio da construção muito difícil e prolongada durante décadas da contemporaneidade liberal, remontava não à Revolução de 20, mas, na verdade, à crise ditada pelas invasões francesas. E por isso, estudar as invasões francesas na fronteira entre o antigo regime e o século XIX, e se quisermos a contemporaneidade portuguesa dos séculos XIX e XX, continua, a meu ver, e por isso é um tema ao qual eu regresso sempre com muito gosto, continua, a meu ver, a ser absolutamente central e continua a ser um tema de uma profunda atualidade quando nós consideramos as vias de desenvolvimento da modernidade liberal em Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção